Agora eu vou falar um pouquinho sobre felicidade, percalços e evolução. Montar alguns gráficos para a gente entender melhor que nós procuramos alguns modelos de felicidade que são muito superficiais. E entender também que a evolução nossa e essa felicidade estão altamente ligadas uma à outra. É impossível evoluir sem felicidade e é impossível ter felicidade sem evolução. Então, vou colocar isso tudo graficamente. Vamos iniciar então com o gráfico que hoje é o mais comum. Nós temos um gráfico em que as pessoas elas se manifestam e entendem que o nível de felicidade está expressado no que nós vemos em nossas redes sociais. Muitas pessoas, quando a gente vê um padrão, esse padrão de felicidade, no caso, aqui seria o gráfico da felicidade. Felicidade segundo redes sociais. A gente olha a vida da pessoa, as que a gente segue pelo menos, e acha que a vida dela está extremamente feliz. Você vê que o gráfico aqui ele aponta sempre para cima, né? Ele faz uma curvatura sempre crescente. Por quê? Porque ali eles postam os seus principais momentos na vida, os momentos em que estão vivendo relações muito bacanas. É um momento de felicidade dele ali, mas a vida dele não é só aquela plenitude de felicidade. A gente tem que entender que, na verdade, o que acontece na nossa vida é que desafios acontecem, problemas acontecem, e a vida é cheia de pequenos momentos de tristeza. Esses momentos de tristeza fazem com que o nosso gráfico ele modifique a sua curvatura. Ele inicia crescendo e aí tem um problema. Ele desce por um tempo, ele sobe novamente, desce novamente. Ele fica fazendo repetidas subidas e descidas enquanto a gente não entende a questão de como evoluirmos. Então, a gente continua nesse sobe e desce na vida, a gente vê que a nossa evolução, que essa felicidade vai depender muito do que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, muitas pessoas veem como momento de felicidade na vida o momento em que ela compra um carro, em que ela troca um celular, em que ela pega algo externo para preencher a sua vida. E esse algo externo, ele tem aquele momento de felicidade, mas ele passa. A pessoa está tentando preencher algum momento. E aí a gente chega no terceiro gráfico, que seria o gráfico da evolução, que vou colocar em verde. Evolução. Como que evoluímos? Se a gente pegar esse gráfico da tristeza, o gráfico da felicidade segundo os padrões das redes sociais e das vidas que a gente vê superficialmente na vida das pessoas, esse gráfico, se ele for acompanhar os três, ele vai ser crescente. Aí a gente tem um percalço na vida. Ele não tem uma queda. Nosso conhecimento não acaba. Ele não vou deixar de ter o conhecimento por causa da tristeza, mas ele estagna. Por um período, ele fica estagnado. Essa evolução para. Quando eu retombo essa evolução, que eu consigo superar, ela começa a subir novamente. Mas isso eu tenho que buscar. Essa evolução ela tem que ser buscada segundo nosso conhecimento, através do estudo, através de N ferramentas para que você evolua. Mas tem que sempre haver uma busca por essa felicidade. Então, em momentos de problemas, ele estagna. Mas ele não volta no ponto anterior. Ele não vai sair daqui e voltar aqui. Essa evolução ela vai permanecer, ela vai continuar.
quando você retoma, ela retoma da onde ela parou essa evolução. Ela não cai. Ela não faz como o gráfico da tristeza, por exemplo, que a gente está feliz, depois triste, feliz, triste, feliz, triste. E muitas vezes essa felicidade, ela não retoma todo o crescimento. Tá vendo? Aqui ela está menor que a outra, vai depender do seu momento. Mas a da evolução não, ela vai estar sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. Coloca esse gráfico da evolução como um todo, de maneira geral. A gente vai pegar esse gráfico da felicidade das redes sociais e acompanhar ali. Ele vai numa crescente, certo? Depois a gente vai pegar o gráfico dos percalços. Vamos dizer que ele está aqui nessa linha vermelha da felicidade. Aí há uma tristeza, há uma queda. Aí fica um período em queda. Estagna naquela queda. E depois, em algum momento, ele volta a ser feliz. Vai subindo. Aí há outra queda. Aí ele sobe novamente. A outra queda por algum percalço, alguma dificuldade. Aí ele sobe novamente. Tem uma pequena queda. Isso vai depender dos percalços que você for passando. Para ele voltar naquele nível de tristeza ou de felicidade, no caso, que você espera. Agora, quando a gente fala sobre o gráfico da evolução, e segundo aqui as quedas e alegrias, ele sobe junto com o vermelho. Quando ele chega aqui no gráfico da sua tristeza, essa evolução ela para e vai estagnada por um tempo. Quando você tem nova felicidade, ele volta a subir e ele para novamente e tem mais um tempo de estagnação. Isso pode ser dias, meses, anos. Isso vai depender da sua percepção. Quando você pega e tem novamente essa felicidade, ele sobe novamente, né? E quando, como você vê aqui, ele estagnou mais uma vez, ele vai estagnar até o ponto e depois volta a subir. Quando ele volta a subir, ele estagna novamente. Só que quando você tem a felicidade e consegue esta evolução que você procurava, que você encontra um caminho, que você vai vendo que a tua tristeza vai diminuindo aos percalços, mas a tristeza diminui porque você está evoluindo como pessoa. Quando você volta a crescer em algum ponto, essa tristeza e essa felicidade podem caminhar juntas. Evolução e felicidade pode caminhar juntas. E essa evolução, ela pode continuar subindo, inclusive. Ela pode continuar. Ela pode passar pelo gráfico da alegria, da sua felicidade. Por quê? Porque sua felicidade não vai mais depender de algo depende daquela superficialidade que você estava vendo nas redes sociais e também não depende dos percalços da vida. Você consegue entender que você é capaz de seguir em frente, mesmo com as quedas e com os percalços. A sua felicidade não depende do que é exterior. Ela está dentro de você. Você consegue entender que o que está aí dentro é mais importante do que o que está fora. E se o que está dentro é mais importante, você tem menos motivos para que o exterior afete a sua felicidade. Entende? Então, a nossa felicidade está muito ligada à nossa evolução como pessoa. Entender a nós mesmos e continuar crescendo, continuar tentando ser uma pessoa melhor. A partir do momento que eu consigo entender isso, o que é externo não se passa a ser o principal na minha vida, e sim o que está dentro de mim. Aquele carro, é lógico que vai me deixar feliz, mas ele não é essencial. Aquele celular novo vai me deixar feliz, mas ele não é mais o essencial para a minha vida. O essencial para a minha vida são as questões, relação com pessoas, estar melhor ambientado na nossa vida, com as pessoas do trabalho. A gente consegue entender melhor a todos e a si mesmo. Então, evoluir é o principal para que essa felicidade, esse gráfico de felicidade realmente continue para cima, mas dependendo só de nós mesmos e não do passado.
Pega essa dica que ela é importante. Parece muito simples, mas é difícil para a gente conseguir enxergar. E quando a gente enxerga isso, o mundo externo não tem a importância que a gente imaginava que teria. Abraço a todos. Vai lá, dá um like, curte aí a nossa página, curte também o nosso YouTube, o nosso canal. Siga-nos nos canais e nas redes sociais. Até mais.